Manhã Bandeirantes. Quinto Sinal vai marcar neste exato momento 11 horas da manhã conosco Luiz Felipe Nunes para falar do assunto do dia, um apagão cibernético que atingiu uma empresa de segurança de dados que é contratada pelas maiores empresas de prestação de serviço digital, os softwares no mundo. O que isso acabou levando a uma falha global, diríamos assim, em muitas das plataformas, gerando uma série de consequências. O Luiz vai contar tudo pra gente. Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia a toda a nossa audiência. O que acontece é que, desde a madrugada desta sexta-feira, um apagão mundial, principalmente atingindo Europa e Ásia. O Brasil ficou um pouco de fora desse apagão, mas, é claro, tivemos empresas que foram prejudicadas. O que acontece é que a empresa CrowdStrike é uma empresa que fornece serviço para diversas plataformas, para aeroportos, para canais de televisão, para bancos, para serviços de saúde. Essa empresa fez uma atualização do seu sistema. Basicamente aquilo que a gente tem no nosso celular, quando o WhatsApp, o Facebook faz uma atualização e você tem que baixar. Então, aconteceu isso, eles lançaram essa atualização, mas as pessoas que baixaram essa atualização para Windows, que é aquela plataforma, o sistema operacional mais utilizado no mundo, muitos dos computadores que os nossos ouvintes utilizam é do Windows, aquela janelinha com 4 cores, que é diferente do sistema operacional, por exemplo, da Apple ou um menos conhecido chamado Linux. No sistema operacional do Windows, quem fez essa atualização, as empresas que contratam esse serviço, que fizeram essa atualização, deu um pau, deu uma pane. No sistema geral não dava para abrir os computadores, não dava para puxar o sistema. Deu a famosa tela azul do Windows, que talvez o nosso ouvinte já tenha infelizmente passado por isso, que é quando nada abre. Fica aparecendo uma tela azul dizendo que o seu computador não vai conseguir funcionar, você vai ter que reiniciá-lo. Mesmo após reiniciar, essas empresas não conseguiram utilizar os sistemas, não conseguiram utilizar computadores, então bancos, aeroportos e diversas outras plataformas na Índia, na Alemanha, Hong Kong, Estados Unidos pararam de funcionar. Até serviços básicos, por exemplo, o número de telefone para chamar a polícia nos Estados Unidos, o 911, parou de funcionar. As pessoas tentavam ligar para esse número e não tinham resposta, não conseguiam nem chamar a polícia. Então, o que causou grande espanto de muitas pessoas foi que os aeroportos pararam. Então, mais de 100 voos nos Estados Unidos não conseguiram decolar, somente isso em Nova York. O aeroporto de Berlim, capital da Alemanha, não conseguiu operar nesta manhã. Hong Kong também e outros. Na Índia, por exemplo, eu vi até algumas pessoas nas redes sociais fazendo piada de que estavam emitindo bilhetes físicos para passagens aéreas, então muita gente falando que era a primeira vez que viu um bilhete físico para viajar de avião, conseguiram fazer a viagem, mas tiveram alguns problemas, isso que aconteceu. Agora, a empresa, a CrowdStrike, já revelou através do seu porta-voz, o CEO, o diretor da empresa, o George Kurtz, em uma entrevista à rede de televisão americana NBC, falou que já foi corrigida a falha. A falha já foi corrigida, então, em tese, todo mundo que reiniciasse o computador a partir das 9 horas da manhã, horário aqui do Brasil, poderia já voltar a ter sistema. Mas o que eles averiguaram é que muitas das empresas que reiniciaram o computador não voltaram automaticamente. Então fazia o reinício, baixava uma nova atualização de aplicativo, mas não voltava a funcionar. Então a demora para esses sistemas serem atualizados, para tudo voltar da maneira mais correta possível, é que cada cliente que não está conseguindo acessar os seus sistemas tem que basicamente entrar em contato individualmente com a CrowdStrike. Tem que ligar para eles e tem que fazer uma solução individual. Então você imagine um aeroporto, por exemplo, na Índia, que é um dos países mais populosos do mundo. Para resolver isso individualmente, são muitos sistemas, são muitas plataformas. Cada empresa de aviação, por exemplo, tem que resolver individualmente. Então vai demorar um pouco, algumas horas ainda serão necessárias. O problema já foi fixado, já foi corrigido. O que é importante nesse caso é que não foi uma falha, não foi um ataque hacker. Se fosse um ataque hacker, por exemplo, dados de milhões de pessoas poderiam ter sido vazados. Pelo menos isso não aconteceu, foi uma falha da CrowdStrike. Atingiu muitas empresas, porque a CrowdStrike faz serviço principalmente para empresas, são mais de 29 mil espalhadas pelo mundo. Mas também existe uma parceria da CrowdStrike com o Windows, o próprio Windows, no sistema de defesa de ataque contra hackers em computadores individuais. Então muitas pessoas que foram acessar os seus computadores, né, CPFs, pessoas físicas que foram acessar, tiveram esse problema, passaram por isso. Agora a maior parte deles já deve ter sido
resolvido. A gente conversou com o Luiz Augusto Durso, que é especialista em direito cibernético, e ele falou que o que fica de lição para esse caso, pelo menos o pior não aconteceu, que foi esse ataque hacker, mas fica uma lição. O da gente combater como países, né, diversos países, diversas empresas, combater um monopólio de empresas, porque são poucas empresas que fornecem esse serviço de defesa para outras plataformas. Então, se uma empresa faz um erro, como por exemplo foi hoje, um erro humano, milhões de pessoas são afetadas. Então é preciso combater esse monopólio. A gente ouve um trechinho do Luiz Augusto Durso explicando como funciona essa situação. Nós precisamos descentralizar poder na internet, acabar com esses monopólios. Uma empresa causou tudo isso nesta sexta-feira. E diante dessas lições, precisamos evoluir o sistema para nos tornarmos cada vez menos dependentes de tecnologia desta forma, para que redundância, backups e a independência com segmentação da internet seja uma realidade daqui para frente. Então o Brasil foi menos afetado porque menos empresas brasileiras contratam a CrowdStrike. Tem algumas particularidades aqui do nosso sistema brasileiro, mas sim, muitos usuários passaram por problemas. Se a gente for pegar por bancos, o Bradesco, por exemplo, muitas pessoas não estão conseguindo acessar os seus sistemas e, segundo a empresa, isso ocorre em virtude de um apagão cibernético global, que é esse mesmo que a gente está falando. O Banco Pan também foi afetado e a Localiza. São alguns exemplos de empresas que estão sendo afetadas por esse apagão neste dia de hoje, Lupato Sabino. Um apagão que, como o Luiz trouxe, todo mundo tá suscetível a isso, né? Foi uma falha humana, uma atualização de software, precisava acontecer, só que é claro que a partir do momento que começa a interferir na vida das pessoas, começa a criar um certo alarde, todo mundo já fica um pouco mais preocupado. Você falou sobre bilhete, né, físico que brincaram na Índia, diz que no Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão, se eu não me engano, começou a anotar dados de passageiros para depois colocar no sistema quando voltasse. Na mão. O funcionário preenchia, porque o voo estava confirmado, precisava a pessoa entrar, e aí depois ia jogar no sistema lá, fazia só a confirmação, é claro, para ver se a pessoa tinha comprado uma passagem para aquele voo em específico. Aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Cumbica, o maior e mais movimentado do país, amanheceu tudo tranquilo, até porque, como essa falha começou ali de madrugada, né, o apagão de madrugada no horário de Brasília, os voos ou já tinham partido, né, que vem de outros países, ou ainda não tinham sido atrasados. Agora, a Mayra de Jaimo parece que vai trazer informação de alguns probleminhas que começam a surgir por lá. Com qual companhia aérea, Mayra? Tudo bem? Bom dia. Oi, Lupato, Sabino, bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Pois é, eu falo ao vivo aqui do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é um terminal de embarques internacionais. Por aqui, nesse momento, a situação está tranquila, não há nenhum voo cancelado ou atrasado, mas o problema que você mencionou foi justamente com os voos que chegaram ao Brasil. A United tem 4 voos que chegaram no Brasil de manhã, todos com um pouquinho de atraso, um deles com um atraso de 2 horas. E o reflexo disso foi que muitas pessoas perderam as conexões. A gente fez imagens aqui de uma fila de pessoas no guichê da United que estavam esperando justamente para se realocar em outros voos, porque perderam a conexão. O voo estava previsto para chegar às 7h15 da manhã, acabou chegando só 9h30. A gente conversou com uma das pessoas dessa fila, a Vanessa Dávida, e ela contou que em Nova York, na hora de embarcar, o problema foi justamente nesse sistema para emitir as passagens. Já no voo saindo de Newark, em Nova York, a gente já teve problema com a saída, com a impressão de etiquetas. Então o voo atrasou e a gente acabou perdendo conexão aqui no Brasil e estamos aguardando a realocação. E eles chegaram a falar de alguma coisa na hora do voo relacionada a essa pane ou na hora de embarcar, que isso teria afetado? Não, eu fiquei sabendo agora há pouco aqui, mas a gente não ficou sabendo quando estava embarcando lá. Só os sistemas que caíram, eles não conseguiam acessar nossas passagens e imprimir mais etiquetas.
E esses 4 voos da United que chegaram, esses mesmos aviões, voltam para os Estados Unidos à noite. Mas é esse voo da noite que ainda está um pouco incerto, segundo os agentes da United. Tudo vai ter que ser avaliado ainda para ver se as aeronaves vão poder decolar. A gente também consultou a British Airlines, eles também tiveram um voo atrasado que saiu de Londres ontem à noite, chegou hoje de manhã aqui no aeroporto de Guarulhos, com um atraso também de cerca de 1 hora, mas segundo os agentes, a operação foi normalizada. A Gol enviou uma nota dizendo que as operações da companhia não foram afetadas e a Azul também, por meio de nota, disse que alguns voos podem sofrer atrasos pontuais e eles recomendaram que os clientes que possuem voo hoje e ainda não realizaram o check-in cheguem ao aeroporto mais cedo e dirijam-se ao balcão de atendimento da companhia. Mas a gente acabou de checar aí dos voos internacionais nesse momento, mesmo da Azul ou também da Latam, não há nenhum voo cancelado ou atrasado. De qualquer forma, quem tiver um voo internacional hoje ainda, é bom ficar de olho nas próximas horas, porque a gente pode ter alguns reflexos. Dos voos que estão chegando ao Brasil, ainda tem alguns previstos para pousar aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos nas próximas horas, até porque a distância ali, o tempo de voo da Europa ou, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil, é muito grande, mais de 10 horas, então na hora ali da pane, dos impactos, muitos aviões já estavam no ar, então ainda tem alguns previstos para chegar nas próximas horas. Mas o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, chegou a publicar um pouquinho mais cedo nas redes sociais uma mensagem dizendo que recebeu a notícia que as companhias aéreas ao redor do mundo estão sendo afetadas por esse apagão e que até o presente momento não houve impacto nas operações dos aeroportos brasileiros, mas que eles vão continuar acompanhando junto à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Agora, sobre o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, a AENA, que é a concessionária que administra o terminal, também informou que os sistemas de todos os 17 aeroportos, então Congonhas e outros 16 pelo país administrados pela concessionária, estão funcionando normalmente e que não houve impactos. Ainda assim, por questões das companhias aéreas, eles até às 8h30 da manhã eles registraram 8 voos com decolagens atrasadas, mas aí principalmente voos nacionais e também um em Santarém. A gente ainda está acompanhando nas próximas horas como é que vai ficar, mas nesse momento, de fato, não há muitos impactos por aqui. Volto com vocês. Obrigado, Mayra de Jaimo. Bom trabalho por aí. Para vocês também.